Será que as polêmicas, por exemplo, com Léo Dias, Felipe Neto, Bolsonaro ou Lula podem nos colocar para pensar? Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço, sejam todos muito bem-vindos. Você pode me acompanhar no YouTube, no Twitter, no Instagram e às vezes no TikTok. Pode contribuir para a produção de conteúdo desse canal através do padrim.com.br/Jana Viscardi e pode interagir com esse conteúdo das mais diferentes maneiras. Você pode tanto escrever aqui embaixo uma sugestão de vídeo que você queira me ver produzindo, você pode deixar aqui a sua crítica, pode deixar o like ou dislike. E pode também, claro, compartilhar esse conteúdo com pessoas que você conheça e que porventura não tenha tido ainda acesso ao que eu venho produzindo aqui. Nos meus vídeos, nesse período da pandemia, eu tenho começado apresentando um projeto que se chama Sobrevivendo ao Corona, que é um grupo de pessoas que tem tentado contribuir para a vida de famílias que precisam de apoio nesse período da pandemia. E eles já foram capazes de ajudar mais 900 famílias, mas tem outras 1.000 famílias no cadastro, para eles distribuírem não só kits de higiene, mas também cestas básicas. Então você vai ver um QR Code, eu nunca sei para que lado fica, para que você possa contribuir com um valor assim, do menor ao maior, aquilo que você puder fazer para contribuir com essas outras pessoas que precisam do nosso apoio nesse momento. Esse vídeo de hoje é uma tentativa de compreender como é que a gente tem usado as informações que a gente tem de mundo, que a gente vai construindo ao longo da nossa trajetória, para fazer leituras de mundo. E essas leituras de mundo são desde a maneira como a gente assiste um programa de TV, ou como a gente lê uma matéria num jornal, ou como a gente compreende o posicionamento ou a importância de fulano e ciclano, como é que a gente vai estabelecendo comparações e simetrias entre indivíduos e ideias na nossa sociedade. E eu tenho ficado cada vez mais intrigada em como isso acontece a partir das minhas observações, da maneira como as pessoas interagem nas redes sociais. É claro que o mundo não se resume ao que acontece nas redes sociais, mas eu acho que as redes sociais são um bom lugar também, mas não só, da gente olhar justamente como é que as pessoas estão não só construindo de alguma forma os seus conhecimentos sobre a realidade em que vivemos, mas também a maneira como elas vão interagindo com esse conhecimento que vai sendo construído ao longo da jornada das pessoas nas redes. E aí, como parte desse meu interesse, está um pouco de tentar entender como é que a gente lê o mundo e se indigna com o mundo, com aspectos, com coisas que acontecem no mundo, como é que a gente consome conteúdo e como é que a gente constrói conhecimento e vai usando então esse conhecimento para elaborar, criticar e reconhecer outros conhecimentos ao longo da nossa jornada, e o quanto as redes sociais propiciam então a disseminação de um dado tipo de conteúdo e como é que a gente se relaciona com isso e pensa essa disseminação, digamos assim, de conteúdo, e como é que a gente vai construindo então essas leituras de mundo a partir desses conhecimentos e como a gente compreende as relações que muitas vezes simplistas vão sendo conduzidas, estruturadas ou fomentadas dentro e fora das redes sociais. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, nas diferentes tretas, e aqui eu vou dar exemplos de tretas. Treta é, inclusive, um referente simplificador, né, no caso. Mas quando a gente pensa, por exemplo, no que aconteceu durante a semana na história da fofoca entre o Léo Dias e a Anitta. Ou então na maneira como o editorial do Estadão vai colocar no mesmo lugar Bolsonaro e Lula. Ou então na maneira como as pessoas entendem o papel do Felipe Neto para discutir política. Ou como entendem que uma esquerda, um dado campo progressista deveria ser como Felipe Neto. E o que é que essas informações significam e como é que a gente vai articulando essas informações ao longo da nossa jornada. Tem um pesquisador da linguística que se chama Marcuschi. O Marcuschi, ele foi um professor lá da Federal do Pernambuco, ele é um pesquisador que já é falecido, mas que teve um impacto muito importante nos estudos sobre texto no Brasil e nos estudos que pretendem olhar texto, discurso, a partir de uma perspectiva que é sociocognitiva, que é interacional, que considera, então, a partir do contexto, a maneira
A partir do contexto, a maneira como a gente lê e compreende as ideias e os textos. E num desses livros em que ele vai falar sobre produção e compreensão de texto, o Marcuse vai elencar uma série de características de um texto e do entendimento de um texto. E ele vai dizer assim: entender um texto não equivale a entender palavras ou frases. Entender as frases ou as palavras é vê-las em um contexto maior. Entender é produzir sentidos e não extrair conteúdos prontos. Os textos são, em geral, lidos com motivações muito diversas. Diferentes indivíduos produzem sentidos diversos com o mesmo texto. Um texto não tem uma compreensão ideal, definitiva e única. Mesmo que variadas, as compreensões de um texto devem ser compatíveis. Em condições socioculturais diversas, temos compreensões diversas do mesmo texto. E para o Marcuse poder falar sobre essas coisas, a definição do que é língua, a definição do que é texto, o entendimento de que a gente produz, digamos assim, produz essa compreensão a partir de inferências é muito importante. Todos esses três elementos. E aí, uma das orações que me parece, uma das citações que me parecem importantes para entender esse trabalho do Marcuse, quer dizer que a compreensão de texto não se dá como fruto da simples apreensão de significados literais das palavras. Ou seja, quando a gente lê um texto, ou quando a gente ouve um texto, quando a gente ouve alguém falando, quando você me ouve aqui falando, o seu entendimento não deriva de que você esteja fazendo a soma literal e exata de cada uma das palavras que eu estou produzindo aqui. Existe uma série de elementos que contribuem para a compreensão de um texto. E o conhecimento linguístico é um deles, mas o conhecimento de mundo ou conhecimentos específicos, pessoais, que você foi adquirindo na sua jornada, são também importantes para a compreensão de um texto. E aqui a minha pergunta, talvez uma pergunta sem resposta, seria: como é que a gente articula os conhecimentos que a gente vai adquirindo para fazer as relações que a gente faz naquilo que a gente lê e compreende do mundo? E aqui é interessante pensar que a língua, então, não é esse código em que você tem essa relação especular entre um texto e o mundo, porque, na verdade, você tem interpretações possíveis daquele texto, dado que você não coloca no texto exatamente tudo que descreveria o mundo ou a realidade. É sempre um recorte, é sempre passível de interpretação. No entanto, há um conjunto de interpretações que são mais compatíveis, existe aí, pode haver um esgarçamento daquilo que é um sentido que é possível quando você vai ler um texto. Você não lê um texto e ele pode ter simplesmente qualquer sentido. Existe aí pistas que estão no texto e num contexto que te permitem ter aí um conjunto, digamos assim, de sentidos para aquilo que está exposto ali. E isso fica claro quando a gente olha para um texto e a gente pensa a quantidade de conhecimentos que a gente justamente articula para tentar compreendê-lo. Estou dizendo tudo isso para vocês porque tem me chamado a atenção a reação das pessoas, a maneira como uma série de figuras públicas se posicionam, ou como comportamentos vão sendo meio que, como se comportamentos fossem deflagrados e chocassem indivíduos. Eu acho que um exemplo mais claro e explícito é o do Bolsonaro, em que você tem, por exemplo, de repente, figuras públicas demonstrando que acham horror a maneira como o Bolsonaro está se posicionando no governo. E aí eu fico me perguntando como é que essa pessoa só, entre grandes aspas, está fazendo a leitura desses cenários agora, enquanto, na verdade, as práticas discursivas, tudo aquilo que Bolsonaro diz desde sempre, só é reforçado pelo que ele diz agora, não é uma novidade, não é algo novo. E é aí que eu trago essas informações que o Marcuse pontuou, para pensar justamente quais são esses conhecimentos que a gente adquire na nossa jornada e que a gente aciona e reforça ou deixa mais em evidência para interpretar uma realidade num dado momento e para valorizar ou não uma característica de um indivíduo ou para, então, entender uma realidade num dado momento.
E aí vale para outras tantas situações, e quando eu juntei aqui também, por exemplo, o exemplo do Léo Dias e da Anitta, eu fiquei achando curioso, para quem conhecia o tipo de conteúdo produzido pelo Léo Dias, ver nessas pessoas o choque, o absurdo do que é que ele estava fazendo ao tentar expor uma outra figura pública como a Anitta e dizer coisas terríveis. Quando na verdade, esse conteúdo desse indivíduo, ele é recheado dessas características desde sempre. E aí, de novo, é por isso que eu trago a questão da leitura. O quanto é que a gente faz essa leitura daquilo que a gente está acompanhando? Uma leitura que tenta justamente entender, para além daquilo que está no texto e que supostamente seria especular e não é, né? Seria o espelho do mundo e não é, mas que tem a ver com o posicionamento dos indivíduos, com a maneira como essas pessoas entendem o mundo, aquilo que elas estão fazendo, a maneira como estão falando sobre as coisas, tem a ver com a maneira como elas entendem o mundo. E aí tem um sem número de casos, como por exemplo as pessoas se impressionando com indivíduos que não se posicionam, mas foram indivíduos que nunca se posicionaram, que pareciam inclusive demonstrar, por exemplo, no caso específico agora desse posicionamento contra Bolsonaro, indivíduos que pareciam até favoráveis às posturas de Bolsonaro. Então, como é que a gente não é capaz de fazer esses recortes de informação, compreender que as pessoas têm essas características, elas estão expressas nos seus discursos e práticas, e aí a gente espera delas uma outra atividade, uma outra postura, uma outra ação. E aí o quanto a gente, então, não articula esse conhecimento para elaborar uma crítica ou para fundamentar aquilo que a gente acompanha ou não acompanha, aquilo que a gente defende ou não defende, aquilo que a gente reconhece como bom ou como não bom. E é claro que essas avaliações, elas são individuais, mas elas partem necessariamente desse entendimento do mundo, seja através da criação dessas categorias em que a gente vai colocando, indivíduo que tem um discurso assim ou assado, ou então, eu não sei bem, mas dessa possibilidade que a gente tem de ir fragmentando aquilo que a gente vai reconhecendo no mundo, a partir de um conjunto de características que a gente vai justamente deflagrando desses conteúdos. E aí, de novo, mais uma vez, eu vou dar só mais um exemplo, a questão do Felipe Neto e as pessoas estabelecendo essa falsa simetria de que, estabelecendo essa coisa de o que é que a esquerda, ou sei lá, um certo campo progressista teria a aprender com o Felipe Neto. E eu não estou dizendo isso porque eu não acho que não há o que aprender com uma figura como Felipe Neto, mas o quanto as pessoas vão relacionando ideias curiosas quando você tem uma figura que cresceu fazendo conteúdo, inclusive preconceituoso, de piadas, inclusive de muito mau gosto, e que a gente não seja capaz, por exemplo, de entender que o algoritmo valoriza esse tipo de produção, e aí a gente, de repente, porque esse indivíduo cresceu muito, queira validar o seu posicionamento porque ele demonstra ser antifascista. E aí é claro que eu quero que ele seja antifascista, e eu acho isso maravilhoso, mas como é que a gente articula essas outras informações para pensar a importância desse indivíduo e de outros indivíduos, ou para se chocar com o posicionamento de uma figura como Léo Dias, ou essas figuras públicas que dizem que se chocam com a figura de Bolsonaro hoje, e como é que a gente vai entendendo o que é esse choque, como um oportunismo, e o quanto a gente vai articulando isso nos textos que a gente vai lendo, nos permitindo, então, outras interpretações daquilo que a gente lê e de que a gente vê. E foi por isso que eu trouxe as ideias do Marcuse, que talvez esse texto pareça um pouco perdido, esse meu próprio texto aqui, mas justamente no sentido de a gente entender que um texto, ele precisa de contexto, e a gente precisa ir articulando as informações de contexto, articulando elementos que são linguísticos, mas que também são, entre aspas, extralinguísticos, e que fazem parte desse processo de interpretação e de entendimento e de leitura do mundo. E o meu convite, então, nesse vídeo, é pra gente cada vez mais ir construindo essa leitura crítica, para que a gente seja capaz, por exemplo, de compreender a bobagem que é um Estadão, por exemplo, fazer um editorial que compara igual a igual Bolsonaro e Lula. Quando você tem, por exemplo, uma figura que é da extrema direita, e é uma insistência, na verdade, essa comparação, que não pode ser comparada em suas ações, da maneira como tem agido, com uma figura da esquerda que já foi um presidente do Brasil e que certamente tem críticas que devem ser feitas a ele também,
mas que não cabe uma comparação direta de indivíduos, em especial numa realidade em que a gente vive uma postura absolutamente violenta e antidemocrática de Bolsonaro, num comparativo com uma figura que hoje nem tem o mesmo tipo de voz e de importância que Bolsonaro como presidente tem. Acho que era um pouco isso. Espero que faça sentido aí na sua cachola, como fez aqui na minha. Um beijo pra vocês e tchau, tchau. E eu aproveito esse momento então para convidar você para participar do meu curso Como Analisar um Discurso, em que a gente vai falar justamente sobre metodologias, de que maneiras a gente pode justamente construir uma análise mais crítica dos discursos que a gente ouve por aí em diferentes circunstâncias, seja num bate-papo com a família, num jornal ou até na fala de um político. As informações estão todas no link que eu deixo aqui embaixo. Os encontros vão acontecer em junho, nos dias 16, 23 e 30. Tchau, tchau.